Ficou mais fácil ouvir a Rádio Geração 2000. Baixe agora no seu celular o aplicativo da nossa rádio. E fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade também no seu celular. Rádio Geração 2000, em qualquer lugar, junto com você, pelo AM 1580, pelo computador radiogeração2000.com.br e agora também pelo celular. Baixe o aplicativo e curta a Rádio Geração 2000 onde você estiver. Rádio Geração 2000, 1580. É sucesso. Está cansado de procurar uma boa rádio? Então descanse. Você já encontrou. Geração 1580. Uma nova emoção a cada dia. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde aos ouvintes que estão nos acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E também aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando mais uma vez que não se deve colocar o acento agudo no A de rádio e tio e cedilha no ão de geração. Senão você não vai conseguir acessar o nosso site, o nosso programa. Bom, hoje eu vou falar de um tema que provavelmente você conhece, provavelmente você tem até contato com algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento, e eu espero que você que está me ouvindo aí não tenha esse comportamento, porque é um pouco complicado, né? Mas assim, talvez você conheça alguma pessoa que, na grande maioria das vezes, ela costuma jogar contra ela mesma. É aquela pessoa que muitas vezes fala assim, não vou fazer não, porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, não tem jeito não, eu nasci assim mesmo, eu não consigo, o outro consegue muito melhor do que eu mesmo. Você conhece essa pessoa? Pois é, essa pessoa muitas vezes coloca as situações já como definidas, prontas. E, na sua grande maioria das vezes, essa definição é uma definição de uma derrota, de algo que essa pessoa não tem a menor condição de conseguir. Então, por isso que ela, às vezes, tem esse discurso de que, não vai dar certo, eu não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir. E esse tipo de comportamento, ele leva a pessoa, muitas vezes, a ficar numa posição de que ela é isso, eu já estou pronta. A conquista é algo complicado. Aliás, até quando essa pessoa conquista alguma coisa, quando ela consegue fazer algo, ela coloca dúvida no próprio feito. Ela fica até surpresa. Caramba, puxa, não pensei que eu fosse conseguir, achei que não ia dar certo.
E ela até muitas vezes também fica duvidando daquilo que ela conseguiu alcançar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na realidade o tema de hoje é um tema que está ligado à questão da autossabotagem. A autossabotagem que justamente vai fazer com que a pessoa ela se coloque numa posição de inferioridade, de incapacidade, e isso vai fazendo com que ao longo do tempo ela vá alimentando essa ideia, porque é uma ideia, né? Ela não está pronta nesse sentido. Aliás, nenhum ser humano, como eu sempre gosto de frisar no programa, ele não está pronto. Ele está sempre com a possibilidade de se desconstruir e reconstruir, e isso vai acontecendo ao longo da vida de cada um de nós. Então esse movimento de desconstrução e construção é constante, ele vai acontecendo de uma maneira dinâmica, até porque várias coisas vão acontecendo na vida da pessoa, a pessoa vai, dentro da possibilidade dela, se alterando, e essas nuances, né, de acontecimentos, fatos e da própria postura da pessoa em relação à sua própria vida, vai fazendo com que ela tenha essa possibilidade de se transformar. Eu disse tem essa possibilidade, porque vai caber à própria pessoa fazer essa escolha. Qual escolha? De produzir uma modificação, de produzir uma transformação em si mesma. Então esse tema, né, da autossabotagem, ele vai trazer justamente essa perspectiva de que qualquer fato que a pessoa venha a ter que entrar em contato, ela de alguma forma ela já antecipa essa situação de uma maneira onde ela não vai conseguir alcançar o seu intuito. Então, o que vem a ser essa questão da autossabotagem? Na realidade, a autossabotagem é quando a pessoa ela nega qualquer possibilidade de uma realização positiva, é claro, na sua própria vida. Então, vamos a um exemplo, né? Imagina uma pessoa que foi chamada para um cargo superior na sua empresa, né? E aí o que acontece? Essa pessoa sempre desejou, né, estar nessa posição, estar nesse cargo, e ela recebe um belo dia esse convite. Só que aí o que vai acontecer? Como ela já tem esse comportamento, mesmo desejando alcançar ou conquistar esse cargo, ela de alguma maneira ela começa a fazer um movimento contrário ao seu desejo. Ou seja, será que eu vou conseguir me sair bem nesse cargo? Será que eu sou capaz para estar nessa posição? Será que eu vou dar conta? Então a pessoa começa de alguma maneira a justamente fazer o movimento contrário até da sua vontade. Porque a questão uma é a vontade, outra é o ato em si, o que é bem diferente. Então é importante que a pessoa possa perceber o modo que ela mesma faz em relação à sua própria vida. Qual o movimento? Justamente de se bloquear em relação às suas possibilidades. Se bloquear, que eu digo no sentido de ter que vivenciar as situações e não pura e simplesmente idealizar que, bom, eu não vou conseguir, eu sei que isso não vai dar certo, eu sei que na realidade eu não tenho capacidade. Porque esse tipo de comportamento acaba o quê? Contribuindo para que essa imagem de incapaz, de que não vai conseguir ou que não vai conseguir o seu intuito, alimenta essa ideia, alimenta essa imagem, porque é uma imagem. Uma imagem que às vezes pode ter sido criada pela própria pessoa ou uma influência de alguém em relação a essa pessoa. Então, o que acontece na autossabotagem é justamente esse processo onde a pessoa ela continua, né, enfatizando a sua incapacidade. Ela, o tempo inteiro, ela se coloca numa posição sempre inferior ao outro, sempre no sentido de que não vou conseguir, não vou dar conta, não tenho capacidade.
E isso vai fazendo com que ao longo do tempo a pessoa deixe de experimentar as situações, deixe de vivenciar as situações. Ela já antecipa. É como se fosse uma espécie de como eu gosto de falar algumas vezes, né? Chamo de profeta da infelicidade. O profeta é aquela pessoa, né, que vislumbra o futuro. O profeta da infelicidade, ele está sempre conseguindo, de uma certa forma, ele está visando o quê? Algo que ele não vai conseguir. Algo que é trágico para ele, algo que vai ser complicado, algo que ele não vai almejar de alguma maneira. Então, às vezes eu chamo, né, de uma maneira, claro, brincando, né, mas o profeta da infelicidade, muitas vezes, ele tem essa característica do autossabotador. Porque ele justamente ele vai fazendo essas antecipações no sentido de que ele não quer entrar em contato justamente com a ideia ou com a comprovação da ideia de que ele não é capaz. Então o que ele faz? Ele já antecipa. Não vai funcionar. E aí, quando não funciona mesmo, ele até fala assim, viu, não falei? Eu tinha certeza que não ia dar certo. Eu já sabia. Então é uma maneira de ele não entrar em contato com a frustração, dele não entrar em contato principalmente com a possível comprovação da sua tese. Então é melhor, né, melhor aí entre aspas, né, que ele antecipe a situação, que ele possa de alguma maneira se anteceder a uma situação que ele tenha que vivenciar, do que propriamente ele ter que vivenciar. Porque do momento que ele vai ter que vivenciar uma situação, ele vai ter que, primeiro, ele vai ter que sentir, ele vai ter que estar participativo nessa situação, ele vai ter que ver o resultado dessa situação. Então tudo isso, de alguma forma, engloba essa questão da vivência. E é justamente o que ele não quer entrar em contato. Ele já antecipa, talvez até por experiências desastrosas anteriores, que não funcionaram, que não deram certo. Então ele já antecipa. Isso é muito comum, às vezes até com crianças, né? Quando a criança de repente faz uma avaliação, né, uma avaliação na escola e não vai muito bem, aí na próxima ela muitas vezes, eu já sei que eu não vou dar bem não, porque na outra eu também já não fui muito bem. Então isso também é uma forma, né, de fazer uma antecipação das situações. E essa antecipação é como se fosse uma maneira da pessoa tentar se proteger. Só que é uma proteção ou uma suposta proteção que desprotege. Porque na realidade vai fazendo com que a pessoa nada mais, nada menos alimente a situação ou alimente o comportamento que ela, de uma certa maneira, já conhece. Que ela já tem contato, que ela já sabe como é que é. Então o comportamento de autossabotagem é justamente esse comportamento onde a pessoa já sabe como é que ela vai funcionar, então ela já antecipa esse funcionamento. Ela vai somente, né, colocando em prática aquilo que ela já sabe. Apareceu uma situação onde ela vai ter que entrar em contato com ela mesma, que entra a questão do risco, né, da vivência, o que ela faz? Ela automaticamente já antecipa e já dá o resultado como pronto. Vai ser assim, vai ser dessa forma. E aí o que acontece? Ela não precisa vivenciar a situação. Ela já de alguma maneira já estabeleceu a situação na ideia dela, na cabeça dela. E isso vai fazendo com que a pessoa só reforce esse posicionamento. A cada momento que a pessoa vai reforçando esse posicionamento, é como se ela dissesse para ela, bom, de fato eu sou isso mesmo. Eu não tenho como fugir a isso. Só que ela não está vivenciando a situação. Ela está antecipando a situação. E antecipando mentalmente. Porque ela não está indo para a vivência propriamente dita. Ela está fazendo o que ela já está acostumada a fazer. Né? Como o exemplo que eu dei agora, né? A pessoa que é chamada para um alto cargo, ela sempre sonhou com isso, mas aquele medinho ali por trás. Só que na hora que vai acontecer o fato, ou seja, dela efetivamente estar no cargo, né, dela começar a trabalhar, ela, de uma certa maneira, ela puxa o freio de mão, ela enfia o pé no freio.
E esse puxar o freio de mão e botar o pé no freio é justamente a autossabotagem. Ela vai fazer esse movimento contrário o tempo inteiro. É a questão dessa antecipação dessa derrota ou do fracasso. E fazendo esse comportamento, ou tendo essa atuação, né, desse comportamento, ela só vai dar continuidade ao quê? A alimentar. Ela vai alimentar, e ela alimentando essa conduta, ela simplesmente vai chegar numa conclusão ou numa possível ideia de que ela é isso. Se a pessoa o tempo inteiro está fugindo das situações, se ela o tempo inteiro está evitando o risco, o que ela está fazendo? Ela está contribuindo para que ela não se coloque à prova, que ela não se teste. Porque o teste é algo ameaçador. O teste pode ser uma comprovação de que de fato ela seria aquilo, ou também pode mostrar o outro lado. Ou seja, poxa, caramba, eu pensei que eu não fosse conseguir e consegui. Poxa, na minha ideia, eu tinha quase certeza que eu não ia me sair muito bem. E acabou acontecendo eu sair muito bem. Só que esse teste é algo ameaçador para o autossabotador. Esse teste, porque mesmo que ele consiga algo, mesmo que ele tenha alcançado o seu feito que ele colocou dúvida anteriormente, ele ainda coloca dúvida. É aquela pessoa que fica procurando alguma coisa, mesmo tendo conquistado. Poxa, mas como é que eu consegui alcançar isso aqui? Como é que eu consegui almejar isso aqui se eu tinha certeza, convicção de que eu não ia conseguir? Caramba, nem parece, a pessoa pode até falar assim, nem parece que fui eu, parece até que foi outra pessoa. E a autossabotagem, ela vai fazendo isso, né? O comportamento do autossabotador, ele propicia isso. Porque é uma repetição de conduta, uma repetição de funcionamento. E isso, na realidade, está só alimentando uma ideia de que a pessoa, ela é isso. E na realidade não é. Ela mesma, com esse comportamento, só contribui, só alimenta para que isso permaneça. É necessário aí o quê? Que ela possa se perceber nesse movimento. E que muitas vezes, ou em algumas vezes, ela não consegue perceber. Ela só sabe dizer que ela não vai fazer, ou que ela não quer enfrentar, por uma questão de medo, por uma questão de dúvida. Mas é necessário ela perceber esse movimento de sabotagem. O motivo desse medo, né? O motivo que leva ela a fazer isso. Isso é importante que ela tenha que perceber. Para quê? Justamente para que ela possa, nesse contato, nessa vivência, nesse reconhecimento desse motivo, ter que fazer uma transformação. Agora, por que isso pode acontecer? O que leva? Quais são os motivos que levam a pessoa a ter esse comportamento? Será que a pessoa já nasceu assim? Será que ela já veio de uma família que tem essa característica? Os motivos são os mais variados. Eu sempre coloco uma dúvida em relação que a pessoa já nasceu assim. Eu vou mais pela ideia de que a pessoa, de alguma maneira, aprendeu, teve contato, uma informação, uma experiência que ela tenha vivido. Tá? Às vezes a pessoa pode passar por uma experiência ruim, desastrosa, e isso fica. E aí, quando ela vai passar por experiências similares, o que acontece? Ela acaba lembrando daquele fato, lembrando daquela situação que foi desagradável, e aí acaba, de uma certa maneira, fazendo esse movimento de autossabotagem. Tipo, bom, não vou passar de novo por essa experiência. Não vou vivenciar isso de novo. Na realidade, em relação ao que aconteceu antes. O que vai acontecer agora ou no futuro não necessariamente será uma repetição. Mas aí vem o medo, vem a insegurança, vem a dúvida e principalmente pela questão da pessoa ter que passar por essa vivência. Ter que passar por essa experiência. Então, o movimento que ela acaba fazendo é justamente o quê? De desistir de ter que vivenciar. Mas da onde pode surgir isso? Justamente dessas experiências desagradáveis,
né? Algo que aconteceu, que ficou como registro, pode acontecer? Pode. É uma influência, não é um determinismo, não é algo que determine. A experiência que cada ser humano vivencia, ela é um registro, mas não necessariamente as experiências que vão ocorrer depois, elas vão se repetir. A questão aí é que a pessoa, de uma certa forma, ela se congela no que aconteceu. Então, quando vem um fato parecido, ela já antecipa. Justamente o quê? Para não entrar em contato com a vivência desastrosa anterior. Mas isso acaba atrapalhando, porque vai fazendo com que a pessoa repita esse comportamento. A cada situação que ela vai vivenciar e que vai lembrá-la de que algo anterior não foi muito bom, ela vai desistir. E essa desistência, ou essa repetição de desistência, justamente vai o quê? Vai promovendo a manutenção da ideia de que ela não consegue ou de que ela não pode passar por uma experiência que vai lhe trazer problema, que vai lhe trazer sofrimento. Então a experiência pode ser um caminho, a experiência passada. A questão da família também é muito comum, né? Algumas pessoas que já me procuraram na clínica costumam dizer que eu sou assim porque a minha família me fez desse jeito, meu pai me fez dessa forma, minha mãe me fez dessa maneira, por isso que eu sou assim. Então há uma justificativa em cima da construção que foi feita nessa pessoa. Só que essa construção, ela até existe, né? Mas devemos lembrar que o ser humano ele não é algo como se fosse um quadro em branco ou uma tela em branco, onde as pessoas vão simplesmente jogando lá as tintas, as cores, ou vão fazendo um desenho qualquer, e a pessoa simplesmente ela vai aceitando aquilo ali. Não é assim. O ser humano ele tem essa capacidade de poder interferir, de poder justamente pensar ao seu próprio respeito. Quando o ser humano começa a pensar ao próprio respeito, né, aquela questão que eu sempre falo aqui da reflexão, né, de voltar o pensamento para si mesmo, o ser humano tem essa capacidade de poder modificar-se, alterar a si mesmo, a partir justamente desse contato que ele vai tendo com ele. No sentido de, poxa, eu já percebi que eu sempre faço isso, eu sempre repito esse comportamento, né? Sempre quando acontece uma situação onde eu tenho que estar num risco, ou tenho que passar por uma situação delicada, eu acabo desistindo, eu acabo me sabotando. Existe uma situação interessante que eu possa viver, eu acabo abandonando essa possibilidade, porque eu acho que eu não vou conseguir, que eu acho que eu não vou alcançar o meu intuito. Isso a pessoa ela só vai poder entender, ou compreender, melhor dizendo, no momento que ela entra em contato com ela. Porque simplesmente ela dizer ou reconhecer que ela sempre faz isso, ainda não é um movimento de mudança. Ela somente está reconhecendo. Eu reconheço que eu faço esse comportamento, que eu tenho esse comportamento. A questão aí é, qual o motivo da pessoa ter esse comportamento? O que a leva a fazer isso? Aí a pessoa pode até falar, porque foi a educação da minha família, porque eu passei por uma situação um pouco complicada no passado. Pode ser, mas a questão é, o que essa pessoa tem que fazer agora? Porque simplesmente reconhecer que a origem foi em virtude disso, não vai fazer com que ela mude, só vai fazer com que ela mantenha isso. É como se ela já tivesse programada, de alguma forma, a ter que ter esse comportamento. Eu ajo assim porque minha família me deu essa educação. Eu atuo assim porque eu passei por uma situação desagradável no passado. Então, eu tenho esse comportamento. Então, essa justificativa, na realidade, não vai fazer ainda com que a pessoa possa se modificar. Ela só vai constatar de onde ou quando surgiu. E isso ainda não é uma mudança, é só uma constatação. Ela precisa entender com ela mesma essa escolha pela manutenção desse comportamento. Que aí podem ser vários fatores, né? Medo, ansiedade, ela pode se colocar incapaz, ela pode se colocar inferior ao outro.
São vários motivos. Cada ser humano tem o seu próprio funcionamento. Então é importante que ela possa entender esse processo. Então, a origem, né, o motivo, né, de socorrer, da autossabotagem, pode vir por esses aspectos, da questão de uma experiência anterior desastrosa, a questão da família, a questão da própria autoimagem, né, que eu já falei aqui em outros programas. Ou seja, a pessoa tem uma imagem deturpada em relação a si mesma. E essa imagem ela pode vir de onde? De uma própria construção efetuada pela família, por pessoas próximas, pela própria sociedade. Só que essa construção ela pode ser refeita, ela pode ser desconstruída. É uma palavra que eu gosto de falar muito, desconstrução. Que na realidade o processo da psicoterapia ele justamente parte de uma desconstrução. A pessoa tem algo a ser compreendido, então para que isso seja modificado é preciso que isso seja desconstruído. É preciso que haja uma desconstrução para que a pessoa efetivamente possa fazer uma modificação. E essa desconstrução ela só vai poder partir da própria pessoa. Do momento que ela começa a reconhecer esse funcionamento, no caso aqui da autossabotagem, é que ela vai poder efetivamente entender primeiro, o que a levou a fazer isso. E segundo, o que eu tenho que fazer com isso agora? Qual é o caminho que eu tenho que tomar a partir de mim mesmo? E aí não importa tanto quando aconteceu, como aconteceu, quem fez, qual foi a situação que propiciou isso. Porque a vida da pessoa ela continua. A pessoa está aqui, no aqui e agora. Então é preciso que ela dê continuidade à sua vida. Agora, se ela opta por uma continuidade onde aconteceu uma situação ou ela recebeu uma informação de que ela é assim, ela é desta forma, ela é incapaz, ela é inferior sempre ao outro e ela aceita aquilo, isso só vai alimentar ou só vai manter essa ideia da autossabotagem. É preciso que ela se experimente, é preciso que ela entre em contato com ela para justamente ocorrer esse processo de desconstrução. É claro que isso no início pode não ser tão fácil, tão simples. É muito comum, às vezes as pessoas reclamam, poxa, o meu pai me fez isso, a minha mãe me fez aquilo. Aí entra num processo de culpa, que é um processo muitas vezes de culpar o outro, no caso, que é um processo muitas vezes que é comum acontecer. Só que a pessoa ela vai reconhecendo que ela que é responsável por ela, mesmo que no início nem tanto, né, como criança, como adolescente, mas ela vai reconhecendo que mesmo toda aquela construção que foi feita, ou mesmo toda a experiência que ela vivenciou que não foi agradável, foi desagradável no passado, aquilo ali pode ser transformado. Não o que aconteceu, não o fato em si, mas sim a postura que ela tem que ter com ela no momento presente. Porque do contrário ela vai continuar somente o quê? Repetindo o comportamento, repetindo as situações. Qual situação ou quais situações? Qualquer coisa que venha para a vida dessa pessoa, ela vai de alguma maneira, ela vai sabotar. E ela na realidade ela não está sabotando uma situação, ela tá sabotando ela mesma. Porque ela está tirando a possibilidade dela entrar em contato com algo, com uma nova vivência, mesmo até que o fato seja um pouco parecido com o que aconteceu lá atrás, uma situação que traga à memória dela algo do passado. Pode acontecer? Claro que sim, mas isso não vai fazer com que ela deixe de poder fazer esse processo de desconstrução e construa algo novo para si mesma. Construa algo no sentido de que ela tem condição de vivenciar as situações, mesmo até que aconteça fatos desagradáveis. Isso não vai fazer com que ela pare, com que ela, como eu falei, com que ela puxe esse freio de mão, com que ela enfie lá o pé no freio.
Ela vai reconhecer que a situação é chata, ela vai reconhecer que é algo que é desagradável, mas ela vai procurar, de alguma maneira, entrar em contato e tentar dar um jeito, tentar criar uma solução. Agora, se ela de uma certa maneira continua antecipando as situações no sentido de, bom, isso está acontecendo na minha vida, mas eu não vou fazer porque eu sei que eu vou me dar mal, ou então eu sei que eu vou ficar triste, ou eu sei que eu não vou conseguir. Se a pessoa continuar fazendo esse tipo de comportamento, ela na realidade ela não vai estar contribuindo para nenhuma mudança, porque na realidade ela só vai estar reforçando, ela só vai estar dando mais ênfase ao que ela já vem fazendo. E isso não promove mudança, isso mantém o que ela já faz. E aí muitas vezes a pessoa não entende, poxa, eu não consigo compreender porque muitas vezes situações acontecem e aí eu evito. Eu não consigo entender porque aparece alguma situação interessante na minha vida, aí eu não quero. Porque na realidade o processo ele parte da própria pessoa, não é a situação em si. É o que eu falei, a situação ela pode trazer um fato do passado, né? Uma situação que aconteceu que foi desagradável. Pode. Mas isso não quer dizer que isso vai se repetir. Porque isso vai depender o quê? Da postura que essa pessoa vai ter em relação a uma situação que está acontecendo que pode ser similar ao passado. Tá? E aí, vou deixar aqui uma pergunta que vai ter um intervalo agora, para você poder ir pensando e vendo aí. Será que existe alguma possibilidade de mudança desse comportamento de autossabotagem? Será que existe algum caminho para isso? Será que há uma possibilidade para que a pessoa se transforme ou se desconstrua nesse processo de autossabotagem? Então vai pensando aí, vai verificando aí com você mesmo e a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre autossabotagem. Até já! Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Geração 2000, transmitindo sucesso, fazendo progresso. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal, a qualidade é a tradição, a mais querida de geração em geração. Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Na Calçada da Fama tem a Relojaria Hora Certa de Teresópolis, direção do Jair, com sua equipe lhe atendendo bem e barato. Os mais lindos relógios masculinos e femininos, o conserto de relógios e joias com rapidez e a garantia teste eletrônico. Trabalhando com perfumes importados, cordões em ouro, prata, brincos, pingentes, alianças. Relojaria Hora Certa de Teresópolis, Matriz, Calçada da Fama 25, filial a Calçada da Fama 178. Lojas Paraibana Kids, sua mais nova opção em calçados infantis da cidade. Aproveite nossas inacreditáveis ofertas. E você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros. Chinelo personagens por apenas R$6. É isso mesmo, chinelo Homem-Aranha, Superman, Frozen, Princesas e outros por apenas R$6. Sapatilha diversos modelos de R$24,90 por R$15. Tênis Baby de R$39,90 por R$20. Loja Paraibana Kids, sandália personagens R$20. Mochilas a partir de R$29,90. 4 pares de meia R$10. Bota infantil de R$59,90 por R$39,90. Sapatênis infantil a R$39,90. Confira também o super saldão de chinelos e rasteirinhas com até 60% de desconto. Lojas Paraibana Kids, Avenida Lúcio Meira 340 na Várzea, em frente ao Colégio Estadual. Olá, estou aqui para me apresentar. Bom, estou com uma nova pintura. Agora eu tenho um sistema de calefação
que vai deixar meu interior ainda mais agradável. Tenho selo verde, pois faço questão de estar de bem com a natureza. Chegaram junto comigo 10 iguais a mim, e vem mais por aí. Veja bem, a minha cor vermelha é para dizer que sou apaixonado por Teresópolis. Entre e fique à vontade. Dedo de Deus, vida em movimento. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal, a qualidade é a tradição, a mais querida de geração em geração. Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Qualidade, variedade e preço baixo você só encontra no Regina Supermercados. 3 lojas em Teresópolis para melhor servi-lo. Regina Supermercados, cada vez mais perto de você. Dê uma passada na Lusa Roupas, lá você veste toda a família. Vá conferir a nova coleção Inverno, com qualidade, preço e facilidade no crediário. E no cartão em até 4 vezes, à vista desconto de 10%. Lusa Roupas, Rua Monte Líbano 89, próximo ao INSS. Telefone 2742-8485. Lusa Roupas, 30 anos de tradição. De volta ao feirão anual mais esperado da Carrapeta. Feirão de móveis em PVC, alumínio, fibra e madeira com até 50% de desconto. Destaque para a cadeira Tramontina R$ 44,90 e jogo de cadeiras e mesa Minas Garden R$ 999. E na Carrapeta confira também o Festival de Louças e Metais com ofertas para quem vai construir ou reformar. Kit 5 peças para banheiro R$ 89,90. Vaso acoplado Deca R$ 229,00. Torneira lavatório Fabrimar R$ 179. Carrapeta aqui tem qualidade. Lojas Paraibana Kids, sua mais nova opção em calçados infantis da cidade. Aproveite nossas inacreditáveis ofertas. E você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros. Chinelo personagens por apenas R$6. É isso mesmo, chinelo Homem-Aranha, Superman, Frozen, Princesas e outros por apenas R$6. Sapatilha de diversos modelos de R$24,90 por R$15. Na Rádio Geração 2000... A luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, estamos de volta. Para quem está ligando a rádio em 1580 AM aqui em Teresópolis, ou Teresópolis, Rio de Janeiro, ou acessando o nosso site www.radiogeração2000.com.br. Eu sou Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou falando sobre autossabotagem. E aí eu deixei uma pergunta para você ir pensando, não sei se você pensou, se é possível mudar o comportamento de autossabotagem. O que você chegou aí na sua conclusão? Será que é possível ou não? Penso eu que é possível, sim. É claro que tem um desafio aí, que é justamente de desconstruir essa imagem que a pessoa já tem de si mesma. E como eu falei no primeiro bloco, é um processo que não é tão simples, não é tão fácil, mas que é possível sim. Mas vai demandar aí o investimento da pessoa no sentido de poder se compreender dentro dessa escolha. Porque não é simplesmente, eu vou deixar de ser autossabotador e vou passar a ser uma pessoa mais que gosta de arriscar, destemido. Não é assim. A pessoa primeiro ela tem que compreender esse processo todo, dessa escolha de se auto-sabotar, dessa escolha de não querer correr risco, entender todo esse processo para aí sim, nessa compreensão, ela fazer essa desconstrução. Porque não é simplesmente sair de um polo para o outro, não é assim, o ser humano não funciona assim. Ele precisa compreender, né, todo o seu funcionamento, o motivo dele fazer essa escolha. Ele entendendo todo esse processo, aí sim que ele tem essa possibilidade de poder de fato fazer essa transformação. Então o grande desafio, né, para essa pessoa, não vou nem colocar como autossabotador, mas para essa pessoa, para esse ser humano, é justamente ter que fazer essa desconstrução. Porque muitas vezes essa desconstrução, essa imagem
né, que foi construída, que muitas vezes não é construída pela pessoa, acaba invariavelmente sendo reforçada por essa pessoa. Foi como no exemplo que eu dei no primeiro bloco. Às vezes a pessoa recebe uma informação de que você é incapaz, você não consegue, você é limitado, e a pessoa ao longo da vida ela vai acreditando nisso, até porque ela não vai entrando em contato com situações que ela tenha a iminência de um risco. Ela percebendo que ela vai ter que ser colocada em xeque, no sentido de testar ela mesma, ela evita. E aí o que acontece? Essa evitação vai o quê? Vai reforçando. A cada situação onde ela tem que, se verificar, tem que vivenciar, ela vai descartando. Não vou conseguir. Isso não é para mim. Não vai dar certo. Então todo esse processo, esse discurso, vai fazendo com que a pessoa ela vá alimentando ao longo da vida dela. E isso vai, ao longo da vida dessa pessoa, isso vai se repetindo e vai, de uma certa maneira, cristalizando, a ponto da pessoa dizer, bom, eu sou isso aí mesmo que falaram que eu era e não tem jeito. E aí a pessoa para. E essa parada que é a complicação. Porque você imagina, se a pessoa já acredita que ela é aquilo ali, como é que vai ser esse processo de transformação? Vai ser um pouco complicado. Não é impossível, mas é complicado, porque ela vai ter que gradativamente ir aí descascando, a cebola, e tirando aqueles gomos e tudo mais, para poder justamente entrar nesse processo de desconstrução. Porque senão ela vai sempre, ter esse comportamento, que é um comportamento que ela já conhece, que já está adaptada, e ela não precisa fazer nada a respeito. Aliás, essa questão da imagem pronta, ela acaba propiciando isso, porque a pessoa ela já acredita que ela é aquilo, então ela não precisa fazer nada a respeito, ela somente tem que seguir o script. Eu sempre fiz desse jeito, eu sempre fiz dessa forma, eu sempre tive essa atuação, então é somente seguir o que está aí. E essa continuidade de comportamento vai nada mais, nada menos só o quê? Reforçando. Olha só, viu? O fulano conseguiu e eu não consegui. Eu tentei, mas o outro lá conseguiu. Quer dizer, eu nem tentei, eu fugi e não aconteceu nada. A única coisa que a pessoa consegue perceber é que ela só vai evitando as situações, ou evitando entrar em risco. Então, esse é o desafio para a pessoa que tem essa conduta, desconstruir essa imagem, fragmento dessa imagem já estabelecida, E um outro ponto que também tem uma influência, não uma determinação, mas uma influência muito grande, é justamente a experiência anterior, que muitas vezes é uma experiência negativa, Então essa experiência ela acaba funcionando como uma influência no comportamento dessa pessoa. Eu tive uma relação que não foi muito legal anteriormente, então na hora que a pessoa tem a possibilidade de ter uma nova relação, ela desiste. Por quê? Porque na realidade ela sofreu na relação anterior, não foi legal, foi uma coisa conturbada. Aí a pessoa, quando vê ou tem a possibilidade de ter uma nova relação, ela vai lembrando de tudo que ela passou, e aí ela, não quero passar de novo, não quero sofrer de novo. Só que ela tem que lembrar que na realidade é uma outra pessoa, é uma outra situação, ela mesma provavelmente já não está da mesma forma, Então isso tudo contribui, ou seria pelo menos, seriam aspectos onde a pessoa poderia perceber e dar uma chance para ela mesma, no sentido de poder vivenciar algo novo, de poder entrar em contato com uma nova realidade, até mesmo que seja parecida com algo anterior. Porque se de fato ela continua acreditando que todas as situações que ela possa vivenciar, do momento atual, e que vão se repetir como aconteceu no passado, mais uma vez o que ela está fazendo? Ela está só reforçando o quê? A autossabotagem. Esse processo de,
isso aconteceu no passado, então eu estou com uma situação parecida agora, não vou fazer. Essa pessoa me lembra uma pessoa que eu também conheci no passado e que também aconteceu um problema. Então eu não quero me relacionar com essa pessoa. Então, a própria pessoa, ela vai fazendo ou vai alimentando esse processo. Por uma questão de medo, por uma questão de insegurança, por uma questão de não querer vivenciar algo que já aconteceu. E isso tudo, na realidade, está fazendo o quê? Somente mantendo o que ela já faz. E mantendo o que ela já faz, não tem mudança. Você imagina uma pessoa que sempre faz da mesma forma, onde é que ela vai criar uma abertura para uma mudança? Não vai ter. Ela somente vai seguir aquela programação que ela já conhece, que já é confortável, mas que muitas vezes acaba interferindo na vida dessa pessoa. Porque na realidade ela não consegue estar de uma maneira totalmente livre e solta na sua própria vida, na sua própria existência. Ela até gostaria de correr o risco, ela até gostaria de vivenciar algo novo, mas o medo é tão grande, o medo pode ser algo tão avassalador, que na realidade vai fazer com que ela se bloqueie, se sabote mesmo, né, como na própria palavra, né? Então essa possibilidade de transformação, ela tem que ocorrer única e exclusivamente por uma coisa chamada vivência. Vivência que na realidade é diferente de idealização. E muitas vezes, eu posso até dizer que na maioria das vezes, o sabotador ele vive muito mais da idealização do que propriamente da vivência. O que seria essa idealização? Ou seja, são todas as situações que já ocorreram, tudo que ele já viveu, todas as informações que foram passadas e que na realidade ele mesmo, a partir desse contato com essas ideias, ele mesmo vai somente mantendo ou reforçando aquilo tudo que ele já recebeu de informação, ou que ele até já vivenciou, ou até que ele já experimentou e que não foi agradável. E isso é diferente de uma vivência. A idealização é algo que parte da mente de cada ser humano, do pensamento de cada ser humano. A vivência, você precisa entrar em contato com a situação, você precisa experimentar. A idealização, você é um pré-julgamento, é algo que é anterior. A vivência é algo que você, de uma certa forma, você tem que estar em contato, você tem que ver como é que você vai fazer, você tem que perceber como é que você está se sentindo, você tem que escolher arriscar, escolher participar da situação. Isso vai fazer com que você vivencie a situação. Isso vai fazer com que você entre em contato não somente com a situação em si, mas consigo mesmo. Vai fazer com que você possa fazer esse processo de desconstrução. A vivência, ela abre uma possibilidade muito grande, muito maior do que a idealização, porque ela te coloca primeiro no momento presente. Ela te traz para o momento presente porque você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. E no momento que você está fazendo, você está vivenciando isso. A idealização não. Você primeiro olha a situação e faz uma própria averiguação. Bom, espera aí, vale a pena? Não vale a pena? Será que isso está parecido com o que eu vivi anteriormente? Será que, de fato, se eu viver isso, será que eu não vou sofrer de novo? Isso vem da idealização, porque você antecipa uma possível situação. A vivência não, vai fazer com que, de uma certa forma, você entre, experimente, se teste na situação, mesmo que ela seja parecida com algo que você já viveu. Mas aí você esteja pensando assim, mas se é muito parecido com o que eu vivi antes e o que eu vivi antes foi desagradável, para que eu vou viver de novo? Mas aí a pergunta é, quem disse e quem pode afirmar que mesmo sendo parecido vai ser uma repetição? Aí entra a questão do risco, né? Entra a questão da pessoa se propor a se testar. E isso, de uma certa forma, faz parte da existência humana. Essa questão do risco, né, aquela coisa do pagar para ver, né? Vamos lá, vou experimentar, vou ver o que vai acontecer, né?
O que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida é, bom, e se acontecer a mesma coisa, se eu sofrer da mesma forma, como é que eu vou ficar? Né? Será que eu vou suportar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Né? E a pessoa mais preocupada com isso, ela acaba não se colocando nessa possibilidade de vivenciar. Quando a pessoa fica mais preocupada com algo que ela supostamente coloca como desagradável, ou que ela vai ficar muito triste, a preocupação dela fica mais pela questão do desastre do que propriamente pela vivência. Não sei se você já tinha percebido isso, mas a pessoa quando fica mais nessa posição de mas eu acho que não vai dar certo, mas não vai ser bom, mas eu acho que eu vou ficar triste, a pessoa está mais com foco na situação catastrófica do que propriamente ir para uma situação, o que é diferente. Ir para uma situação é uma coisa, ir para uma situação onde você começa a colocar um monte de situações ou de ideias dentro de uma situação é totalmente diferente. A tendência é que a pessoa não vai vivenciar isso, porque a pessoa começa, né, a fazer várias conjecturas. Eu acho que isso vai me trazer, né, tristeza. Eu acho que essa situação está me lembrando o que eu vivi no passado. Essa situação está me lembrando uma situação que eu tive com a minha família. Então, naquela época eu fiquei triste. Eu acho que agora vai repetir de novo. Isso tudo são conjecturas. Pode acontecer? Até pode. Eu não vou dizer para você que não, né? Mas eu acho que o ser humano, ele tem essa possibilidade de poder fazer essa transformação. Cabe aí uma risco. Risco eu estou dizendo no sentido dela poder se experimentar, dela poder vivenciar uma situação onde ela perceba que não vai ser exatamente como aconteceu no passado. E tendo uma diferença nessa vivência, ela está fazendo o quê? Justamente essa desconstrução e reconstruindo algo novo. Porque do momento que a pessoa vive a situação e percebe que, poxa, tá diferente, eu consegui, poxa, eu realmente eu posso. Isso vai fazendo com que ela vá modificando a imagem que ela tem dela mesma. Porque aquilo, como eu já falei em outros programas, a imagem que nós temos de nós mesmos, ela muitas vezes ela vai minar o nosso comportamento. É claro que essa imagem, num primeiro momento, ela não foi construída pela própria pessoa, mas isso não impede que ela possa fazer essa desconstrução e uma nova construção. Não impede. Vai depender da pessoa, porque ela pode fazer uma escolha de, bom, eu sou assim, ponto. Então, se eu sou assim e ponto, não tenho que mudar. Já está pronto, não há o que alterar. Eu só vou dar continuidade. Agora, a pessoa pode olhar para essa situação, olhar para si mesma e perceber, bom, eu percebo que eu tenho esse tipo de funcionamento, mas agora eu estou me dando conta do motivo dele, então a partir daí eu posso fazer uma transformação. Aí pode. Leva tempo, não vai ser da noite para o dia, né? Terapia não é mágica, leva tempo, né? Só que é possível? Porque é a própria pessoa que vai fazer isso. E não tem um bem-estar tão grande quando a pessoa começa a perceber que ela mesma, né, com a própria compreensão, ela vai fazendo essa transformação. E essa transformação não é somente pela compreensão, é justamente pela vivência. É o que eu costumo muitas vezes falar com meus clientes. Não adianta você compreender alguma coisa a seu respeito se você não faz alguma coisa com essa compreensão. Não adianta. Você entender o seu funcionamento é um primeiro passo. O próximo passo é, bom, já que eu entendi, o que eu preciso fazer para estabelecer uma nova forma? Esse já é o passo mais adiante, né? E é um passo importantíssimo, e é um passo do risco, porque você vai ter que fazer algo ou construir algo que você ainda não sabe, que você ainda não tem conhecimento, que você ainda não se apropriou. Porque aquilo que você já sabe, aquilo que você já faz, você já sabe. Às vezes até a pessoa sofre, ela sabe como é que ela sofre. Ela já conhece isso. Ela já sabe como é que é. Já é algo habitual. Já é algo que já está já está estruturado.
É um hábito mesmo, que nem acordar, escovar, é um hábito, né? Só que no sentido do comportamento, a pessoa ela precisa perceber esse mecanismo de autossabotagem para justamente fazer esse processo inverso, no sentido de, não inverso, mas no sentido de criar algo novo em cima do que foi criado, ou por ela mesma, ou por outras pessoas, ou por uma situação que ela tenha vivenciado, não importa. Não importa a origem, pelo menos eu falo no sentido da perspectiva da psicologia existencial. Não importa onde começou. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, onde é que começou isso? O que importa é que você está aqui, né? Se começou lá atrás, há muito tempo atrás, na infância, na adolescência, não sei. Isso aí não vai fazer com que você se modifique. Você reconhecer isso, onde começou, não vai fazer com que você se modifique. O que vai fazer com que você se modifique é reconhecer esse movimento, esse funcionamento e fazer alguma coisa a partir desse reconhecimento. E esse fazer alguma coisa não está lá no passado, ele está aqui. A pessoa está aqui. E às vezes as pessoas, muitas vezes, elas se prendem no sentido de que, porque aconteceu isso lá atrás comigo, por isso que eu sou assim, né? Só que aconteceu lá atrás e a pessoa está aqui. E a vida é daqui para frente, não é daqui para trás. Daqui para trás é a história da vida da pessoa. Daqui para frente é uma abertura, é uma possibilidade, mas que vai depender da maneira como a pessoa vai se conduzir, da maneira como ela vai se colocar no mundo. E essa maneira que ela se coloca no mundo está aqui, não está lá atrás e nem no futuro ainda. Está aqui, exatamente aqui, nesse momento. Então, assim, essa mudança ela só vai poder acontecer essa possibilidade de mudança, ela acontece justamente por essa vivência, por essa proposta da pessoa desejar se testar, se experimentar. Somente a partir, ou pelo menos é um caminho, né? Desse teste, dessa autoavaliação, que a pessoa vai poder fazer essa nova construção, né? Tirar essa roupa de autossabotador, né? E começar gradativamente a colocar uma outra roupa, uma roupa de uma pessoa mais despojada, onde ela vai poder entrar em contato com situações de risco e que ela está se colocando nessa posição e sabendo que está se colocando nessa posição justamente para poder se experimentar. Pois do contrário, ela vai continuar com a mesma roupa, da mesma forma, né? Vestindo aquela mesma roupa que já está até no formato do corpo da pessoa, e que ela não vai querer abandonar, porque ela acha que aquela roupa sou eu não quero outra roupa. Todo esse processo de transformação, é claro que eu estou falando aqui, não é uma coisa simples, nem da noite para o dia, nada disso, isso leva um certo tempo, cada pessoa tem seu andamento, né? Mas vai depender, eu sempre digo que depende muito da pessoa, no sentido dela poder de fato fazer essa mudança. E com a questão da autossabotagem não é tão diferente. Ela não tem uma diferença em relação a outros aspectos que as pessoas possam trazer. Vai depender única e exclusivamente dessa vivência que a pessoa vai querer se propor para justamente estabelecer essa nova forma. Tá bom? Bom, vou deixar aqui o endereço da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro, Teresópolis. Telefone da clínica, 2742-9624. Repetindo, 2742-9624. E os meus contatos, eu tenho meu blog, que é marloscordova.psiexistencial.blogspot.com/. Repetindo, marloscordova.psiexistencial.blogspot.com/. O meu e-mail, marloscordova@yahoo.com. Repetindo, marloscordova@yahoo.com. E o meu celular e WhatsApp, 99635-6855. Repetindo, celular e WhatsApp, 99635-6855. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje, que eu falei sobre a questão da autossabotagem, e pense a respeito, no caso de você ter esse tipo de comportamento,
porque na minha visão é muito possível de poder fazer essa modificação. Tá bom? Então, continue com a programação aqui com o meu queridíssimo amigo Daniel Costa, que já está aqui preparadíssimo. E tenhamos uma boa semana e até a próxima quinta-feira, 13h, com o programa À Luz da Psicologia Existencial. Um grande abraço, tchau. Na Rádio Geração 2000, À Luz da Psicologia Existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. A Casa do Hambúrguer preparou ofertas inacreditáveis para você. Venha conferir. Linguiça calabresa Império 9,99 o quilo. Carne seca dianteira mineira 19,99 o quilo. Coração Seara graúdo 14,99 o quilo. E venha conferir nossa costela bovina gaúcha original 90% de carne. A Casa do Hambúrguer tem tudo para sua lanchonete, trailer, pizzaria e restaurante com o melhor preço da cidade. E entregamos em domicílio. Basta você ligar 3641-4644. 3641-4644. Casa do Hambúrguer. Rua Luiz Nogueira Júnior, no ponto final do ônibus do Rosário. Casa do Hambúrguer. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal, a qualidade é a tradição, a mais querida de geração em geração. Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Tepel Pneus, o melhor atendimento para os motoristas de carros, caminhões e carretas. Os menores preços da cidade e os serviços de alinhamento, suspensão, troca de óleo, amortecedores, freios. Tepel, representante exclusiva da Goodyear e profissionais capacitados procuram sempre lhe atender melhor. Para você, Tepel Pneus, Avenida Feliciano Sodré 465-475, telefone 2742-1712. Há muitos anos em Teresópolis. A Ótica Prazer de Ver está fazendo aniversário. E quem ganha o presente é você. Descontos de até 50% em armações de receituários. Venha conhecer também a nossa coleção de óculos solares. Temos as melhores marcas em promoção. Descontos de até 50%. E você pode pagar no seu cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. Ótica Prazer de Ver. Avenida JJ de Araújo Regadas 210, Loja A, no Parque Regadas. Telefone 2742-9